prosseguindo o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós continuaremos mais um encontro do módulo 5, o significado da imortalidade em nossas vidas. É o nosso 11º encontro. Trabalharemos ainda o tema imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade, a parte 7 desse mesmo tema. O objetivo é refletir sobre o significado da imortalidade para a evolução do espírito e a consequente conquista da felicidade. Vamos fazer a nossa reflexão inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, destinado à felicidade? Como você sente essa realidade? Você sabe, sente no coração essa realidade imortal? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. No nosso encontro passado, nós estudamos a questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos e uma parte pequena da biografia de Santo Agostinho, e refletindo sobre o que ele aborda no seu livro Confissões, que ele saiu de todo um estado de degradação moral até a autoiluminação pelo esforço empreendido em domar as suas más inclinações. E ele coloca isso no seu livro Confissões e traz essa experiência de vida e nos coloca essa experiência na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que é o método que ele utilizava para o autoconhecimento. Então nós estamos estudando a escala espírita e entramos agora na questão dos bons espíritos. Para que nós nos tornemos um bom espírito, o primeiro passo é esse que Santo Agostinho oferece nas questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. O trabalho de autoconhecimento visando a autotransformação. A partir desse trabalho interior, é fundamental a busca das virtudes, o desenvolvimento das virtudes, para que nós cheguemos à felicidade de um bom espírito.
Na questão 967 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Nós estamos trabalhando todo o processo ligado à imortalidade, à evolução espiritual e essa conquista da felicidade. A felicidade é aquilo que todos nós, em maior ou menor intensidade, buscamos. A maioria das pessoas busca a felicidade onde ela não está. Busca nas questões puramente materiais, nos prazeres sensuais, e ao invés de encontrar a felicidade, acaba encontrando um vazio interior muito grande. Porque a felicidade não está fora de nós, está dentro de nós. Então, recordando a questão 115 de O Livro dos Espíritos, o grande compromisso do espírito imortal, o nosso grande objetivo, é exatamente o conhecimento da verdade para nós nos aproximarmos de Deus, e a partir desse conhecimento nós vamos chegar à pura e eterna felicidade. Entre esse movimento da busca da pura e eterna felicidade e a conclusão do processo, a felicidade varia de grau, e podemos, mesmo no estado em que nós estamos ainda em evolução, muito distante da pureza espiritual que vai nos proporcionar a pura e eterna felicidade, já desenvolver a chamada felicidade relativa. E essa felicidade relativa é o que os bons espíritos eles adquirem pelo exercício das virtudes, cumprindo as leis divinas, como nós temos aprendido. Eles vão chegar na felicidade, que vai variar de acordo com o nível de evolução, desde os chamados espíritos benevolentes, que é a primeira classe dessa ordem dos bons espíritos, até os espíritos superiores, que estão num degrau abaixo dos espíritos puros. Então, dessa gradação, toda a conquista da felicidade que Deus nos proporciona. Nós já falamos aqui que existem duas questões básicas que norteiam a evolução do espírito imortal: as dádivas e a conquista, as conquistas. As dádivas são os recursos que Deus oferece ao espírito para que ele possa desenvolver as virtudes que são a conquista que ele vai adquirindo ao longo do tempo, essas conquistas, até chegar nesse movimento ligado à própria felicidade, que é uma conquista a partir das dádivas que Deus nos oferece para conquistá-la. Então, Deus nos dá todos os recursos necessários. Cabe a nós desenvolvermos esses recursos e adquirirmos a felicidade. Então, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Essa que todos nós buscamos, o que ela é de fato? Vamos ver aqui na questão 967. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, vejamos as características primeiras aqui da resposta dos benfeitores Allan Kardec. Ausência de ódio, ciúme, inveja e ambição.
É possível que nós desenvolvemos isso ainda no corpo físico? Ou não é possível, por exemplo, não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição no corpo físico? Perfeitamente possível. Né? Nós não precisamos desencarnar, estar na dimensão espiritual para sentir isso. E como eles colocam, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. As paixões, como nós já vimos, são os sentimentos egóicos, que caracteriza o ser humano ainda num processo que cultua o ego, no movimento egocêntrico ou egoísta. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência de que nós somos uma essência divina e que estamos num processo de evolução, e esse processo de evolução acontece pelo esforço de autorrenovação, de autotransformação, nós vamos gradualmente nos libertando desses sentimentos egóicos, do ódio, do ciúme, da inveja, da ambição, e nos libertando, na verdade, de nós mesmos. E aí a felicidade, ela é desenvolvida por esse movimento auto-amoroso que culmina com o amor ao próximo como a nós mesmos. E a partir do momento que nós nos movimentamos nessa direção do amor, o que vai acontecer necessariamente? A partir do momento que nós nos movimentamos em direção ao alto amor e ao amor ao próximo como a nós mesmos, o que necessariamente acontece? A felicidade é a consequência. Antes da felicidade, um outro fator que está na tela surge. O desenvolvimento das virtudes é o processo. Realizar o bem no limite das forças é o processo. O que vai acontecer quando nós nos movimentamos no amor? Exatamente. Todo sofrimento desaparece. Está aqui na tela. Não experimento as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Essa vida material aqui, os benfeitores estão falando do corpo físico ou de um outro tipo de matéria? À primeira vista, dá a impressão que eles estão falando da vida no corpo, não é? Mas será que é isso mesmo? Vamos refletir. Se fosse da vida material, não seria possível ser feliz no corpo. O materialismo, exatamente, é disso que eles estão falando. Isso pode acontecer no corpo ou fora do corpo. Né? Então, eles não estão falando dos bons espíritos desencarnados, estão falando dos bons espíritos. Isso é válido tanto no corpo quanto no fora do corpo. A partir do momento que nós entramos no movimento de sublimar as paixões, no movimento auto-amoroso e de amor ao próximo, o que vai acontecer necessariamente? Gradualmente o sofrimento desaparece das nossas vidas. Porque esse cultivo do espírito, da vida espiritual, é exatamente o que faz com que nós nos libertemos do sofrimento. Já o culto à vida material, que é chamado de materialismo, literalmente, o sufixo ismo é culto a. Então, o culto à matéria, ao material, gera exatamente as angústias, os sofrimentos próprios da vida material. Então, a partir do momento que nós nos movimentamos no bem, no limite das nossas forças, o que necessariamente vai acontecer é exatamente a felicidade. Se nessa situação a pessoa, o que importa é o aqui e agora, exatamente. O que passou é fruto para o espírito que se auto-ama,
ele gera experiências. Então, o espírito que se auto-ama, quer esteja encarnado ou desencarnado, ele não se culpa pelos equívocos passados. Ele busca sempre aprender com os equívocos passados. E esse movimento auto-amoroso culmina com o amor ao próximo, no sentido de que ele vai exercitar a caridade e indulgência com o próximo, porque já faz isso com ele mesmo. E aí a consequente felicidade é por causa dessa desmaterialização do espírito. Desde o primeiro encontro nós estamos trabalhando isso. O que é a essência da imortalidade? É exatamente nós vivermos como espíritos imortais, momentaneamente encarnados, mas nós somos espíritos imortais. Então, sentir essa realidade é muito significativo e importante, porque ao sentir essa realidade é porque nós estamos já nos libertando dessa vida puramente material. Porque uma coisa é saber-se espírito imortal. Todos nós aqui sabemos. Agora, sentir-se espírito imortal já é um trabalho que requer de nós um esforço bem maior para sentirmos espíritos imortais. O que eles estão querendo dizer em conhecerem todas as coisas, se isso é um conhecimento da verdade ou conhecimento das ciências. Na verdade, eles estão falando aqui das várias gradações dos espíritos, dos bons espíritos. Então, existem desde espíritos que são os sábios, aqueles que buscam mais o conhecimento científico e menos o moral. Mas todo o conhecimento científico é utilizado para o bem da humanidade. Existem os espíritos de sabedoria, que é aqueles que já vão unindo conhecimento científico e conhecimento moral. E os espíritos superiores, que unem benevolência, o conhecimento científico e a evolução moral. Tá? Então, eles estão falando dessa, porque aqui é uma pergunta genérica acerca do que caracteriza a felicidade dos bons espíritos. Então, tem desde dos espíritos benevolentes até os espíritos superiores, são todos caracterizados, são chamados de bons espíritos. É a segunda ordem dos espíritos. Nessa segunda ordem, existe a classe dos benevolentes, dos espíritos sábios, que estão mais ligados às ciências, dos espíritos de sabedoria e dos espíritos superiores. Tá? Então, é esse todo integrado. Porque os espíritos superiores, por exemplo, eles têm o conhecimento científico com base nas leis divinas, não o conhecimento científico da ciência humana, que ainda é muito pueril. É o conhecimento científico da dimensão espiritual. E esse conhecimento, quando eles reencarnam na Terra, eles trazem esse conhecimento intuitivamente e, com o auxílio de outros espíritos, acabam a ciência terrestre evoluindo, se melhorando, porque o conhecimento na dimensão espiritual, baseado nas leis divinas naturais, é muito mais amplo do que aqui na Terra. Ainda as nossas ciências desconhecem, de uma certa forma, as leis divinas, principalmente as leis divinas morais. Alguns cientistas já intuíram que essa perfeição toda no universo, que gera constantes matemáticas e todo o funcionamento do universo, só tem como base uma inteligência superior para criar essas leis com uma perfeição, como o próprio termo diz, uma perfeição matemática, constantes matemáticas muito precisas, que o ser humano aqui na Terra já consegue desvendar. Então, tudo isso nada mais é do que o conhecimento das leis divinas naturais. Mas ainda o materialismo cega a maioria dos
cientistas. E aí o que eles se tornam quando estão cegos pelo materialismo? Pseudo-sábios. O que é o pseudo-sábio que nós já estudamos? Que é a quarta classe dos espíritos inferiores. São aqueles que pensam que sabem. Então, eles têm um conhecimento rudimentar, no sentido de conhecem alguma coisa de ciência, mas, como o materialismo ainda é muito arraigado, pensam que sabem. Já os espíritos de ciência são aqueles já da segunda ordem, que realmente sabem, porque estão centrados nas leis divinas. Então, eles são sábios e não pseudo-sábios, como os materialistas. Se tem a ver com saber, sentir e vivenciar, sim. No caso dos espíritos superiores, eles sabem tudo aquilo que é próprio da condição deles, porque é uma condição ainda não do espírito puro. O espírito puro, sim, ele sabe todo o funcionamento do universo. Tudo aquilo que ainda para o espírito superior ainda pode ser um mistério ou uma coisa inexplicável, para o espírito superior, para o espírito puro, não é. Ele já está em plena sintonia com Deus e aí não há nenhum mistério, nada que ele não saiba, no caso do espírito puro, como Jesus. Por isso que ele disse, né, eu e o Pai somos um. A unidade de pensamento, porque toda a sabedoria do Pai está nele, né, no sentido do conhecimento da verdade, né? Porque o espírito puro, ele não cumpre mais as leis divinas, ele movimenta as leis divinas, é diferente. Até a categoria superior, o espírito está cumprindo leis divinas e desenvolvendo virtudes. Esse é o compromisso dele, até se tornar puro. É por isso que ele ainda é errante, ainda necessita reencarnar. Já o espírito superior, não. Ele passa a movimentar as leis divinas, cumprindo diretamente as ordens de Deus, como está em O Livro dos Espíritos. Continuemos aqui com a resposta. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Então vejamos que aquilo que nós já falamos, os espíritos puros, a pura e eterna felicidade somente é condição dos espíritos puros sentirem. Agora, entre essa pura e eterna felicidade e uma felicidade relativa ao nível de evolução de cada um, vai todo um trabalho que o espírito vai fazendo à medida que vai evoluindo. Como eles dizem aqui, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então, o que vai acontecer? Como nós temos uma meta, que é a pura e eterna felicidade, onde está essa meta? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Sim, está em nós. Onde? Está assinada na consciência. Inclusive, os benfeitores usam o termo assinada. Então, assinada no sentido de que há um contrato que nós fazemos antes de encarnar, assinamos e trazemos esse contrato na consciência. Nós temos lá no livro Dias Felizes a mensagem Contratos Espirituais que fala sobre isso. Então, nós temos esse compromisso. Aqui, no final desse parágrafo, está dizendo que
aqueles que já têm a ventura de serem felizes, eles servem de exemplo. Então, por exemplo, os espíritos superiores, o que eles são para nós? Eles são, aqui na Terra, por exemplo, intermediários de Jesus conosco. Jesus, como sendo um espírito puro, que tem um compromisso muito amplo com a humanidade inteira, não tem como cuidar de cada caso especificamente. Então ele lança a mão de quem? Dos espíritos superiores. Cada um de nós temos espíritos que são o nosso anjo de guarda, nós já vimos isso no nosso módulo anterior, e os espíritos protetores que nos protegem, que nos auxiliam. Então, eles funcionam como esses emuladores, né, que nos estimulam no processo de aperfeiçoamento. Então, quando o Santo Agostinho vem e coloca a sua experiência lá na questão 919, como nós estudamos no nosso encontro passado, o que ele está fazendo? Nós temos trabalhado aqui no Projeto Espiritizar que existem 3 formas do Espírito Superior se manifestar. Vamos lembrar? Conhecimento, experiência e revelação. Então, o conhecimento, o que ele faz? Ele oferece o conhecimento adquirido para nós. Esse conhecimento vem de algum lugar? Vem da experiência de vida dele próprio. Então, na questão 919A de Livro dos Espíritos, Santo Agostinho mostra toda a experiência de vida dele e coloca aquela experiência ali à nossa disposição. Feita através de quem? De que processo que ele coloca a sua experiência? Pela revelação mediúnica. Porque ele não veio e ditou isso pessoalmente, materializado ou encarnado. Ele utilizou de um médium para colocar aquilo que Allan Kardec colocou, o ditado que Allan Kardec colocou na questão 919A do Livro dos Espíritos. Então, isso serve para quê? Para que nós não sintamos inveja ou ciúme deles, da felicidade dos espíritos superiores, para que nós sejamos estimulados a alcançar aquilo que eles já alcançaram. Então, em qualquer grau que estejamos ou que vejamos outros numa outra posição mais adiantada que nós, deve acontecer isso aqui, que nós aspiremos chegar lá e não sintamos nem inveja nem ciúme. Porque se sentirmos inveja ou ciúme, isso está caracterizando a nossa inferioridade moral e o movimento que nós devemos ainda trabalhar para chegar nessa condição de um bom espírito. Sabem que deles depende o consegui-la, e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. O que está subentendido nesta frase aqui, gente? A fé e a confiança estão envolvidas, porque são virtudes necessárias a isso. A autoconsciência também está envolvida. A paz e consciência também está envolvida, mas não é isso que nós estamos perguntando. O que está implícito? O que está implícito? Olha, sabem que deles depende o consegui-lo e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer os que sofrem os maus. O que está subentendido aqui? Que nós, inclusive é o objetivo deste módulo do estudo reflexivo. Sentir-se espírito imortal, exatamente isso. Chegou lá, Matheus.
Por que sentir-se espírito imortal? Só o espírito imortal que vai ter a calma da consciência tranquila. Por quê? Por que ele vai ter a calma da consciência tranquila? Porque ele tem todo o tempo que for necessário até alcançar a pura e eterna felicidade, né? Ele já não sabe apenas isso, ele sente profundamente no coração isso. Então ele se sente um espírito imortal que tem a eternidade à sua disposição. Tem o tempo de Deus, não é? O tempo de Deus é finito. Tem um tempo que você precisa evoluir, porque se não acontecer a evolução nesse período, você vai ser descriado por Deus? Não, né? Você tem o tempo que for necessário. Quando ele chega quando o espírito chega nessa condição de um bom espírito, mesmo da primeira classe, que é o dos espíritos benevolentes, ele já entra nessa calma consciencial. Numa linguagem evangélica, onde Jesus fala dessa calma consciencial. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que é o descanso para a vossa alma que Jesus fala? Exatamente essa calma da consciência tranquila, da pessoa que está fazendo esforços para ser aprendiz a cada dia e melhorando. O espírito superior é aprendiz? O espírito superior é aprendiz? É. Só o espírito puro que se torna mestre. O mestre é aquele que já não é mais aprendiz, é o caso de Jesus. O espírito superior ainda é um aprendiz. Então, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A calma da consciência tranquila. Isso gera felicidade ou não? Estar nesse descanso para a alma. Ditosos se consideram por não terem que sofrer o que os sofrem os maus. Faz sentido, gente? Vejamos agora o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, o texto A Virtude, de François Nicolas Madeleine. Vamos ver aqui. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Então, se nós queremos ser um bom espírito e já entrar naquela calma consciencial, nesse descanso para a alma que Jesus fala, essa é a condição que François Nicolas nos convida aqui, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que vos concito a consagrar-vos. Fazer esforços para domar as más inclinações que nós trazemos. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então aqui fica muito claro, né? De que François Nicolas Madeleine está falando? Da virtude exercitada no interior de cada um.
Se a pessoa enaltece-se como um ser virtuoso, que movimento é esse? Numa linguagem mais moderna. Egóica de que tipo? Egóica mascarada. A pessoa parece ser virtuosa e não está fazendo esforço para desenvolver virtudes. É o que é mais comum no nosso meio, no meio religioso, de um modo geral, inclusive no meio espírita. Pessoas que reprimem sentimentos e desenvolvem pseudo-virtudes no lugar dos sentimentos reprimidos. Não se reprime sentimentos, ressignifica-se sentimentos. O movimento de desenvolver virtudes é um movimento de acolhimento das paixões egóicas. Acolher não é acomodar-se naquilo, é acolher no sentido de que ali há uma necessidade. Então, se eu percebo, por exemplo, uma tendência a orgulho em mim, muito forte, eu não vou me tornar um ser humilde reprimindo o orgulho. Eu só vou me tornar um ser mais humilde acolhendo que existe um sentimento chamado orgulho que necessita de ser iluminado. E a iluminação se dá pelo movimento em que eu faço exercícios de humildade, reconhecendo que existe o sentimento em mim, mas que eu sou muito mais do que ele. Então, quando nós fazemos esse exercício de admitir que existe aquele sentimento de orgulho em nós e que ele nos faz mal e que nós estamos querendo desenvolver o bem, o que nós fazemos? Acolhemos o orgulho e exercitamos a humildade. Só esse movimento de autoacolhimento do próprio sentimento de orgulho já é o exercício da humildade. E de exercício em exercício nós vamos nos tornar verdadeiramente humildes e não pseudo-humildes. Aquele que parece, mas não é, porque não está fazendo esforços de transmutação. Está simplesmente ocultando o sentimento. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com os seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia eles se hão de redimir. De que ele está falando aqui, gente? Porque é possível virtude com orgulho? Muita virtude com orgulho? Não. Então, de que ele está falando? Com certeza, esse espírito sabe muito bem que não é possível virtude com orgulho. De que ele está falando, então? Do movimento de mascaramento, que é mais comum, porque no movimento de mascaramento, o que está implícito nele? Nós temos aprendido que para que você desenvolva virtudes é necessário cumprir as leis divinas. Né? A pessoa que desenvolve a pseudo-virtude, qual lei divina básica ela não está querendo cumprir? A lei do trabalho, exatamente. Para ser virtuoso, de fato, é preciso muito trabalho. E trabalho não de uma existência, de várias existências. Como isso, literalmente, né? Desculpando o pleonasmo, dá trabalho. O que a pessoa faz? O movimento do pseudo-trabalho criando as pseudo-virtudes. É disso que François Nicolas está falando aqui. Esse movimento muito comum na nossa sociedade, em todas as áreas, mas inclusive no nosso movimento espírita, da pessoa facilmente se tornar virtuosa.
Então aquela fala melíflua, meus irmãos, aquela fala bem cândida, né? Pisa no calo, aí você vai ver se vai haver virtude, é real, ou é a fala mansa da falsidade, né? Que é muito mais comum do que nós imaginamos, principalmente em nosso movimento. Muita gente de fala muito mansa, muito bonita. Por isso que François reforça aqui. Mais vale pouca virtude com modéstia, porque essa é a virtude verdadeira, do que muita com orgulho. Porque muita com orgulho é exatamente a pseudo-virtude. Então, falar mansinho, falar quase que uma fala melíflua, não tem nada a ver com virtude, né? Tem gente que, por exemplo, para doutrinar espírito, fala que é uma beleza, mansinho, uma fala melíflua. Saiu da reunião mediúnica, a pessoa põe todas as... Outros falam assim no púlpito, na tribuna, virou as costas, saiu do centro, acabou toda a mansidão e humildade, que não é de coração, é essa com orgulho. Então, não é mansidão nem humildade. Questão 893 de O Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A condição para nos tornarmos bons espíritos é o desenvolvimento das virtudes. De todas as virtudes, qual é a mais meritória? E aí, gente, qual é? A humildade? Caridade. Exatamente, caridade. Mas a caridade, inclusive, com um adjetivo. Vamos ver qual é o adjetivo da caridade? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, é a caridade desinteressada, a mais meritória das virtudes. Agora, uma coisa muito importante que o texto diz aqui, é nessa segunda frase. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Por que resistência voluntária? Porque ninguém evolui por obrigação. Quando eu me obrigo a me livrar de uma paixão egóica, eu estarei desenvolvendo uma pseudo-virtude, não uma virtude real. Quando eu me esforço por consciência de mim mesmo, por um movimento voluntário de superação das paixões egóicas, aí sim eu estarei desenvolvendo virtudes. Sim, aí significa a submissão às leis de Deus. Porque você se submete desenvolvendo virtudes. Não existe lei de obrigação. O que existe é lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de trabalho, lei de progresso, mas obrigação não existe. Então, ninguém é obrigado a evoluir. A evolução é um convite da vida para que nós sejamos felizes. Então, se nós queremos ser felizes, desenvolvamos as virtudes. Se quisermos nos libertar do sofrimento, como nós já vimos, as virtudes estão aí para que nós as desenvolvamos. Por escolha voluntária, sempre. Se for por imposição, autoimposição, nem muito menos imposição dos outros, né?
nem alto, nem halo em posição. Vejamos a questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, uma pergunta muito clara, muito muito inteligente, né? Própria de Kardec. Então, existem pessoas que são naturalmente boas quando estão encarnados. Por quê? Já são o quê? Já são bons espíritos, de benevolência, de sabedoria, de sábio ou de sabedoria ou superior. Já é um bom espírito. Os que ainda não são bons espíritos, o que vai acontecer? Vai haver as paixões, né? As paixões vão fazer parte da vida da pessoa. E aí, qual é o objetivo dessa pessoa? Se ela quer ser feliz, sublimar as paixões. Então, a pergunta tem a ver com essa questão. Vejamos aqui a resposta. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. Então, aqueles que já evoluíram no passado e hoje já é natural. Quem ainda não evoluiu necessita fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para desenvolver as virtudes que para o outro já é natural, porque já desenvolveu, já fez isso no passado. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então vejamos aqui, o bem se lhes tornou um hábito. Que hábito é esse? Vejamos, existem as paixões egóicas que geram os hábitos de que tipo? Perniciosos. As virtudes do espírito imortal geram os hábitos virtuosos, saudáveis do ponto de vista do espírito imortal. Então significa o que se tornar um bom espírito? Significa o quê? Cultivar hábitos virtuosos. Hábitos saudáveis do ponto de vista do espírito imortal. Faz sentido isso, gente? Então, o bem se lhes tornou um hábito. Até que ele se torne um hábito, o que nós somos convidados? Fazer exercícios. De exercício em exercício, aquilo que antes não era um hábito, se torna um hábito. Um hábito saudável, um hábito virtuoso do espírito imortal. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos os espanto pelo contrastes com que o tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Nós somos tão pouco acostumados a esses hábitos virtuosos que quando alguém passa esses hábitos, para nós é até estranho, né, na Terra, pela condição do próprio planeta. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, nós estamos em transição, né, planetária, exatamente para que a Terra se torne esse mundo dessa forma.
Um mundo de regeneração onde o bem prevalece sobre o mal. E o mal que existe é completamente diferente do mal no planeta de expiações e provas. O mal que ainda existe no mundo de regeneração é o mal do próprio ego, que vai ser gradualmente transmutado até que todos se tornem espíritos superiores, todos os habitantes, espíritos superiores e espíritos puros. Até que isso aconteça, muito trabalho vai ser feito, mas não é o mal. Por isso que qualquer manifestação má é uma monstruosa exceção. Isso já acontece no planeta de regeneração. Se formos lá no mundo, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aborda exatamente isso. Vejamos a questão 895 agora. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Se a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Vamos ver aqui. O interesse pessoal, que tem a ver com o egoísmo, sim. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Então, a pessoa pode ser vista como homem de bem no mundo, mas, dentro de uma visão profunda, ele vai ser homem de bem? Vamos lembrar do caso de Joseph Bré, que nós estudamos aqui. Ele diz literalmente, uma coisa é ser um homem de bem para o mundo, outra coisa é o homem de bem para as questões espirituais. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, aquela vida material que nós vimos agora há pouco, que caracteriza o espírito ainda imperfeito, envolto por sofrimento. Então, o culto à matéria, não necessariamente ligado somente a sensualismo, mas todo movimento em que a pessoa dá valor mais ao material em detrimento do espiritual, ela se movimenta dessa forma com interesse, ainda não vendo os valores do espírito imortal em primeiro lugar. Nós somos espíritos imortais momentaneamente encarnados no corpo, mas a maioria vive como se fossem seres puramente mortais, que daqui a pouco vai perder tudo o que tem aqui, mas que a pessoa cultua aquilo como se fosse permanente dentro dela. Agora vamos entrar numa questão muito significativa. A questão 897, é desdobrada em 3 outras questões. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Vejamos que é uma pergunta também muito inteligente. Então, a pessoa que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, ela não quer aparecer, não quer ser elogiada, não quer nada.
mas ela fica esperando a recompensa divina. Aqui Kardec está falando de quê? Da barganha, das barganhas que as pessoas fazem com Deus. Muito comum no movimento de assistencialista que tem dentro do movimento espírita, que as pessoas acham que caridade é fazer coisas para os outros. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Desinteresse de qualquer tipo, inclusive o desinteresse pessoal de se livrar de obsessor, de ir para a colônia X ou Y, de ser amparado por benfeitores e coisas semelhantes. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então vejamos que aqui Kardec afinou mais a questão. Se não deve haver nenhum interesse pessoal, mas e essa prática do bem visando a nossa melhoria? A pessoa que pratica e espera uma coisa melhor do que o que está na Terra, é um equívoco nisso? Há algum equívoco? Vejamos. Não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Vejamos que até nessas questões mais mínimas, se a pessoa espera, bom, eu vou fazer o bem porque, aí eu já vou estar num lugar melhor, eu já vou, se tiver algum interesse pessoal, há uma mácula ali. Agora vamos ver o desdobramento da questão B, é mais interessante ainda. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigirmos dos nossos defeitos? Olha o alcance dessa questão. Por quê? Até agora estava se falando do bem para o outro. A caridade para com o outro, o amor ao próximo. Aqui Kardec, de uma forma magistral, ele desfoca do outro para focar a própria pessoa. Há uma distinção, porque quando você faz bem ao próximo, esperando... Existem desde pessoas que esperam reconhecimento do mundo, que é a recompensa da terra, aqueles que buscam a recompensa nos céus, aqueles que pelo menos querem uma melhoria por causa daquele bem. Agora, quando é o cuidado em corrigir os nossos defeitos? Há uma diferença? Vamos ver aqui. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Vejamos que aqui Kardec colocou claramente qual é o grande objetivo do espírito imortal. O grande objetivo nosso é atender a necessidade dos outros? Não. O grande objetivo nosso é nos melhorarmos. Atender a necessidade dos outros é um instrumento de melhoria, mas não é a condição. A condição é nos voltarmos para dentro de nós e nos tornarmos pessoas melhores. Como ele diz aqui,
emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos, de nos elevarmos. É o que nós estamos vendo desde o primeiro encontro deste módulo. Qual é o objetivo de nós nos sentirmos espíritos imortais? O objetivo não é simplesmente saber isso, é utilizar desse saber para nos sentirmos pessoas melhores e trabalharmos em função da nossa autotransformação. Com isso, nós nos elevamos e nos aproximamos dos bons espíritos e nos tornamos um deles. Né? Então, vejamos. A pergunta está clara, né? As perguntas são 2 perguntas. Vejamos a resposta dos benfeitores. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, essa é a finalidade maior, o exercício de autotransformação, em que qualquer atividade externa, qual é o objetivo da pessoa que chegou nesse nível aqui? Qual será o seu objetivo existencial? Ao agir fora, atendendo a necessidade do outro, quando a pessoa chegou nesse nível aqui, qual será o seu objetivo? Conseguir um lugar em nosso lar para depois que desencarnar? Ser recebido pelos benfeitores e na transição da desencarnação? Nada disso a pessoa pensará. Ela pensará em quê? Sempre em se melhorar. Tornando-se melhor, ela naturalmente coloca esse bem para fora, não é isso? Se a pessoa cada vez se buscar ver a si mesma, o que nela necessita de ser transformado e fazer esforços nesse sentido, o bem que ela fará fora terá como único móvel não recompensas de espécie alguma, mas o trabalho interior de se tornar um ser melhor, um ser mais equilibrado. Faz sentido isso, gente? Se esse fazer o bem aos outros seria um objetivo existencial ligado ao propósito existencial, que é a sua melhoria como espírito imortal, é exatamente isso. Quando você tem objetivos existenciais, você realiza o bem com a finalidade não simplesmente de ser bonzinho para o outro, ou receber recompensa, qualquer que seja a espécie. Você visa se tornar um espírito melhor. Então, o seu propósito existencial de desenvolvimento das virtudes, da virtude mais importante, no caso, que cada um tem, mas das virtudes de um modo geral, esse é o móvel que movimenta a pessoa. Aquele que faz com que ela se movimente na direção do outro para auxiliar. Então, o outro não é um instrumento para que ela se salve, como se comumente se vê. Fora da caridade não há salvação. Então, dá-lhe sopa, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, para que, através do outro, eu me salve. Pura ignorância da realidade da vida que ainda temos no nosso movimento espírita, infelizmente. Aí seria a motivação para fazer. O processo real de salvação é qual? O que é salvação? A salvação é exatamente o processo de autotransformação do ser em direção à sua própria iluminação. A caridade é um instrumento, a caridade material, a caridade moral é um instrumento, é uma das virtudes que a pessoa está desenvolvendo, que se desdobra fora dela. Mas somente com objetivo existencial e com propósito existencial muito firme, a pessoa realiza
isso que ela deve realizar aqui. Vejamos um exemplo de uma pessoa que fez isso, para a nossa conclusão. Esse é um caso extraído do livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 2, que fala dos espíritos felizes. É o caso de Samuel Filipe. Esse é um caso muito exemplar, porque ele praticamente resume, no caso, tudo aquilo que nós estudamos hoje com as perguntas teóricas. Vejamos o caso dele. Primeiro começa com uma nota de Kardec. Este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Olha o profundo desinteresse pessoal aqui, ó. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isso sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los, como se bem semelhante lhes houvesse feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, dos quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira, no conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Então, é uma pessoa, realmente um homem de bem, né, que era desconhecido da terra, insignificante na terra, mas cheio de significação nos céus, como se diz, né? Metaforicamente falando. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Agora já vamos ver a evocação de Filipe e as perguntas, as respostas que ele dá. Tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Perfeitamente, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Quererias a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual? De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. Então, é uma pessoa que passou por várias experiências de desafio, muitas atribulações, mas que utilizou de todas elas como fonte de aprendizado para ele mesmo. E hoje felicito-me, e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos,
Compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito, se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diris das que a precederam. Então, de que ele está falando aqui? Ele passou por várias tribulações, né? De onde vieram essas tribulações? Das encarnações passadas. Olha, se de fato da minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diris das que a precederam. Então foi alguém que era um espírito que não era um bom espírito antes dessa última existência e fez todos os esforços que ele pôde para se tornar um bom espírito. Esse é um completista, né? Então, porque quando a gente olha os exemplos, olha as perguntas, não, isso aí na teoria é muito fácil, mas na prática não é bem assim. Está aqui um caso muito claro. Ele passou por muitas tribulações, a própria doença que o levou à sua desencarnação foi atroz, como nós vimos, tudo fruto das encarnações passadas, causas anteriores às aflições. E o que ele fez com as causas anteriores das aflições? Ele as transformou em oportunidade de crescimento, de elevação quanto espírito imortal. Né? E aqui ele diz, ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Então, toda e qualquer provação para nós, né, é motivo para que nós façamos esforços para desenvolver as virtudes. Porque caso nós não aproveitemos e achemos que é muito, que nós não merecemos isso, nós vamos retomar tudo novamente. E pode ser que não seja mais neste planeta. Né? Essa é a questão. Que nós vimos que de espíritos neutros para baixo não vão mais reencarnar na Terra. Só vai haver bons espíritos para cima, de espíritos benevolentes para cima. Então, quem precisar espiar, né, coloca a barba de molho. Espia logo. Porque senão vai espiar no outro lugar bem pior. Olha o que ele diz aqui. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoe essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado, simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Olha aqui a calma consciencial, o descanso para a alma. Tinha um passado todo cheio de máculas, aceitou as provas para se autotransformar e realizou o esforço, o trabalho no limite das suas forças com ele próprio, como ele diz aqui. A força de trabalho sobre mim mesmo. É o que nós temos trabalhado, que os benfeitores, os mentores do Projeto Espiritizar têm nos alertado sempre. Esse trabalho conosco, que é o principal trabalho da existência. Toda e qualquer ação fora é consequência desse trabalho real dentro de nós. Porque muitas vezes nós utilizamos até o trabalho de fora como uma desculpa para a consciência para não fazer o trabalho de dentro. Mas eu já estou fazendo tal coisa, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo.
e adiamos as possibilidades reais de transformação. Vejamos que o Felipe, ele agiu bastante fora, mas tudo que ele fazia fora era consequência daquilo que ele fazia dentro dele. Ó, vós que me fizestes padecer na terra, aqui ele faz um desabafo muito interessante, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Então, olha a consciência de si desse espírito. Então, aqueles que fizeram mal a ele, na verdade, ele não via como mal, mas como um grande bem que a pessoa havia feito. Na verdade, é o resgate, né? Uma pessoa não sofre algo assim, simplesmente de uma forma gratuita. Ele estava recebendo de volta aquilo que ele já havia feito no passado. Só que, em vez de receber com revolta, ele recebia fazendo exercícios de humildade e de mansidão, trabalhando com ele mesmo, para, em vez de nutrir rancor, ressentimento, ele nutrisse compaixão e perdão pelas pessoas, e gratidão pela vida, por estar evoluindo, não pela falta do outro, mas por estar evoluindo, né? Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, esse amar os inimigos, aqueles que o caluniaram, que o tripudiaram sobre ele, muitas vezes esse inimigo está dentro do nosso próprio lar e que nós somos convidados a amar. Não é por acaso que nada disso acontece em nossas vidas. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Com quanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Então, a morte de uma pessoa em descanso para a alma. A morte de alguém com aquela calma na consciência, né? A serenidade consciencial. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor nem esforço. O corpo estava sofrendo atrozmente, mas o espírito estava sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente, não sentia mais dores, exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse já ter deixado a terra. Então foram os primeiros instantes de Felipe na dimensão espiritual, né? Então essa é a calma consciencial, é o descanso para a alma que Jesus fala, a serenidade consciencial. Se nós chegarmos no dia da nossa desencarnação e estivermos nessa condição, com certeza estaremos numa felicidade muito grande.
a felicidade relativa daquele que se tornou um justo com ele, consigo mesmo e com a vida. Deus não quer que nós façamos grandes obras. O Filipe não fez grandes obras, né? Ele foi uma pessoa obscura do ponto de vista terrestre, mas ele fez a principal obra, que era a obra interior, né? Se trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Nós não colocamos aqui o texto, porque o texto é bem mais longo, mas ele foi caluniado, foi humilhado, foi vilipendiado de várias formas e manteve-se sem atacar ninguém, simplesmente vivendo a vida dele, dando o melhor que ele podia para si mesmo e para o próximo, nesse movimento da pessoa que traz a consciência tranquila, porque está fazendo o seu melhor diante da vida. Então essa é a maior obra, porque essa obra ninguém pode fazer em nosso lugar, só nós mesmos. O que é caridade? Vamos lá na questão do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O que é benevolência para com todos? Benevolência é o ato de produzir o bem, com todos. Inclui quem? Começa consigo mesmo. Porque se você não começa todo o trabalho de realizar o bem dentro de si mesmo, a indulgência e o perdão não vai acontecer, nem com você mesmo, nem com os outros. Então, por isso que é verdadeiramente caridade, e a gente confunde essa caridade, que é basicamente o desenvolvimento de virtudes, com a beneficência, que é a caridade material, que você doa coisas para as pessoas, né? E isso doa-se sempre com segundas intenções, mesmo que sejam essas segundas intenções subconscientes, que é muito comum no movimento espírita. A pessoa subconscientemente deseja uma recompensa com aquilo. Então, é aquilo que nós vimos. O mérito vai ter da filantropia. A filantropia é meritória. Agora, o profundo desinteresse pessoal, que é a verdadeira caridade, essa não vai acontecer. E aí não acontece a transformação interior. Tá? Se a caridade que nós fazemos ao próximo não vai existir, se nós buscarmos a caridade, não buscarmos a caridade conosco, sim, na verdade vai ser uma filantropia. Faz-se muita filantropia com o nome de caridade. Você pode doar, por exemplo, um prato de comida para alguém que está com fome. Você está fazendo filantropia. É uma atitude meritória? É. Mas se você não estiver no movimento autotransformador, real, nessa doação, você está fazendo filantropia sem caridade real. Tá? No âmbito moral não é possível. Só é possível no âmbito material. No âmbito moral, se não houver a benevolência para com você mesma, num processo profundo, você não vai fazer. Aí pode ser pseudo-caridade, aquilo que nós vimos. Quando a pessoa reprime certas situações, desenvolve a máscara. A máscara da caridade é muito fácil. A caridade real é bem diferente. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a sua imortalidade? Caso positivo,
Que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade, a partir do cumprimento das leis divinas e sobre a necessidade de buscarmos o autoconhecimento para desenvolver as virtudes. Somos convidados a conhecer a verdade, trabalhando pela nossa completa desmaterialização, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, para nos aproximarmos de Deus, conquistando a felicidade. Como você se sente buscando esse caminho? Como é para você realizar esforços para desenvolvê-lo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição.